A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Estamos simultaneamente nesse momento nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também em várias regiões do país através da Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Esse mês de setembro é marcado pelo Setembro Amarelo, uma campanha iniciada nos últimos anos aqui no Brasil e que tem a pretensão de trabalhar questões relacionadas com prevenção ao suicídio, valorização da vida. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje o psicólogo Thiago Rosa, já esteve conosco em outras oportunidades aqui na TV Passo Fundo. Seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. Obrigado por aceitar o convite e participar desse Passo Fundo News. Olá, Álvaro. Desde já muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, ainda mais por uma temática muito relevante e de uma abordagem extremamente necessária. Tiago, eu estava vendo alguns dados, que são repassados inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos aqui no Brasil 14 mil suicídios por ano, em torno de 38 pessoas por dia atentam contra a vida. Esses números, nesses últimos tempos, eles vêm se mantendo, eles vêm diminuindo. A gente tem conseguido com essas campanhas, por exemplo, como Setembro Amarelo, dar um olhar diferente para quem está numa situação um pouco mais delicada? Bom, segundo dados também da OMS, o que acontece, Álvaro? A nível mundial, os números de suicídio têm uma pequena diminuição, que isso é uma coisa positiva, favorável, que mostra um resultado de ações a nível global. Porém, ainda a América Latina, e obviamente incluindo o Brasil, esse número ainda não atingiu um patamar tido como satisfatório ou não apresentou uma significativa redução. Isso se deve, claro, por uma questão multifatorial, e aí a gente tem o aspecto da pandemia, recessão, crise econômica, problemas de trabalho, enfim, tudo isso nos últimos anos vieram a comprometer, em parte, os resultados pensados para essas ações todas aqui no país. Nós temos aqui na região sul do país, se nós pensarmos em Brasil, também uma situação que é um pouco mais delicada de outros lugares, Thiago. Existe uma explicação para isso? Bom, a questão do Rio Grande do Sul, muito se leva em consideração o aspecto da nossa descendência. Se a gente pegar a nível mundial, a gente sabe que países da Europa, o índice de suicídio é elevado, determinadas populações, e parte da nossa miscigenação aqui do Rio Grande do Sul é composta por descendentes europeus. Então nós temos dados fortes, sim, no estado que mostram ainda um número elevado e uma preocupação necessária por conta desses índices. E isso dentro da psicologia, por exemplo, se explicaria até por uma questão hereditária, quem sabe? As pessoas, elas daqui a pouco têm um familiar que tenha cometido suicídio, elas têm um pouquinho mais de propensão, quem sabe, também atentar contra a vida, e aí talvez um cuidado que as pessoas têm que ter um pouquinho maior? Sem dúvida. Quando a gente fala de suicídio, isso é um aspecto, um evento multifatorial, na maioria das vezes levado como ação por conta de um transtorno de saúde mental. Mas a gente sabe também que histórico familiar de suicídio é um evento particular dentro da família que tem que ser levado em consideração, porque é sabido sim que aumenta a possibilidade de novos episódios acontecerem no mesmo ambiente familiar. Mesmo ambiente, o mesmo núcleo, na mesma estrutura familiar. Sim. Tiago, sobre a campanha em si, quais são os aspectos que ela traz? Nós temos aqui um tema
que foi definido para esse ano, que vamos valorizar a vida, se não necessariamente nessas palavras, mas algo condizente com isso, né? Nós conseguimos, a partir de campanhas dessa forma, sensibilizar talvez aquela pessoa que está comprometida com uma doença mental, que está pensando em atentar contra a vida. A gente consegue, a partir de uma campanha assim, atingir aquela pessoa, ou é um círculo um pouquinho maior que pretende-se daqui a pouco se expandir e com o tempo alcançar esses objetivos? Bom, eu diria que as tuas duas colocações são válidas, né? A ideia da campanha do Setembro Amarelo é justamente uma campanha de valorização à vida, né? Neste momento, a temática, né, é de que a vida é a melhor escolha. Na verdade, não só algo específico para setembro de 2022, mas sempre a vida é uma melhor escolha. No entanto, Álvaro, existe a situação de que alguns eventos de ordem familiar, de saúde física, de saúde mental, eventos pontuais na vida das pessoas, às vezes acabam tendo uma importância maior, e aí a pessoa, por esse somatório de fatores, acaba não mais enxergando a vida como a melhor escolha. Imagina, hipoteticamente, que a sua vida está fadada, ela não consegue lidar com uma dificuldade, com uma perda, com uma frustração, e quando eu falo isso, é muito relativo, Álvaro. A perda pode ser do trabalho, pode ser o término de um relacionamento, pode ser a perda de um animal de estimação, a aposentadoria, uma mudança de cidade, de escola, a perda de um familiar, né? Então, são situações que para um determinado grupo de pessoas os coloca como frágeis e quase que sem perspectiva de uma vida diferente desta que inicialmente se tinha em mente. Então, quando um episódio desses acontece, tem uma razão bem específica que a pessoa olha e ela não consegue mais enxergar oportunidade nenhuma ali na frente, e aí opta por atentar contra a própria vida. Um funcionamento que a gente identifica em pessoas que tentam, ou até mesmo em quem cometeu suicídio, é a questão de uma determinada rigidez, uma rigidez de pensamento, de estrutura de funcionamento, do tipo, vou dar um exemplo, a minha vida é ao lado de alguém. Se eu não tiver mais esse alguém, eu não tenho mais vida, não tenho mais por que viver. Então, essa rigidez, esse pensamento mais engessado é que acaba sendo uma das situações desencadeantes. Aí, quem nos assiste pode estar se perguntando, poxa vida, mas e quem perde alguém e não declina ao suicídio? É porque tem uma outra estrutura mental, talvez tenha uma ausência de uma doença psiquiátrica. A gente sabe hoje que mais de 96% dos casos de suicídio tem uma relação com algum tipo de transtorno psiquiátrico ou algum problema de saúde mental. Então, esses eventos vão se somando. Para alguns, isso se tornam fatores de risco, e para outros, claro, quando não há esses indicativos, acaba se considerando como um fator de proteção. Acredito que as pessoas que estejam nos assistindo ou tiveram pessoas próximas que cometeram esse ato, ou mesmo conhecem alguém ou ficaram sabendo de alguém que cometeu. Existem alguns sinais, Tiago, que as pessoas elas podem observar, porque a gente tem algumas informações, e eu não sei se elas são corretas, e até por isso você está aqui conosco para conversar sobre isso, que é um profissional da área, que em alguns momentos as pessoas elas podem dar algum tipo de sinal, né? E em outras oportunidades é uma surpresa das mais desagradáveis, porque daqui a pouco não se tem nenhum sinal, comete esse ato, né? Mas tem alguns sinais que as pessoas, os familiares, os amigos podem identificar e daqui a pouco encaminhar, quem sabe, para um tratamento para evitar que isso aconteça? Sem dúvida. Geralmente, portanto, na maioria dos casos, os indivíduos deixam sinais prévios. Desesperança, falta de perspectiva de futuro, falta de planejamento para o futuro, manifestações verbais explícitas do desejo de morte ou da ideação suicida. No entanto, o que acontece, Álvaro? Por ser muitas vezes um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, existe em nós a tentativa de não acreditar nisso, de não validar isso realmente como
uma ideação suicida como um planejamento de um suicídio, que está na iminência de acontecer. Por quê? Porque isso seria ruim, inclusive, para nós, perdemos essa pessoa, então é difícil acreditar. E aí é importante falar do mito que existe popularmente aí, né, de que pessoas que cometem o suicídio de verdade não falam sobre isso, vão lá e simplesmente cometem. Não. Isso é um mito, então. É um mito, é uma falácia isso, né? É justamente o contrário. A pessoa, de diferentes formas, ela vai dando pequenos sinais. O que falta, às vezes, e aí acho que isso é um pouco também da proposta do Setembro Amarelo, é mostrar para as pessoas como prestar atenção, como reparar isso, né? E aí a gente acaba já entrando, felizmente, no aspecto da prevenção, né? Então, que as pessoas tenham conhecimento antecipado para que, quando identificar algo que é uma hipótese, buscar ajuda, encaminhar com atendimento especializado conforme a demanda e a necessidade. E o que faz a diferença nesse caso? A pessoa que daqui a pouco está com uma doença mental, Tiago, ela diz assim, olha, se eu não buscar tratamento, daqui a pouco eu posso cometer alguma bobagem. E uma situação dessas tem uma possibilidade quase que de 100% de se evitar algo pior, porque a pessoa mesmo está predisposta a buscar auxílio. Então, a gente entra numa outra temática importante, né, Álvaro, que é a questão da pessoa poder vencer o preconceito de se reconhecer como portador de um sofrimento mental. A gente é inserido numa cultura onde parece que isso é feio, né, que não se deve se expor, de que não se deve falar sobre isso, de que é sinal de fraqueza ou de derrota. Muito pelo contrário, né? Todo e qualquer problema de saúde, via de regra, as pessoas não escolhem em tê-lo, né? Mas ao começar a identificar sinais ou sintomas, é importante o quanto antes fazer o diagnóstico, portanto recorrer a um profissional da saúde, a um psicólogo, a um psiquiatra, enfim, aos órgãos específicos voltados para a questão da saúde mental. Passo Fundo, felizmente, temos uma vasta rede nesse sentido, né? Municípios da região, sem dúvida, têm profissionais capacitados para esse tipo de atendimento, para tão logo diagnosticado começar a tratar, que as chances de melhora são consideravelmente melhores. Nós estamos recebendo o psicólogo Tiago Rosa, está participando conosco dessa edição do programa Passo Fundo News, e estamos conversando a respeito do Setembro Amarelo, esse mês onde se volta a temática para a prevenção ao suicídio. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e na sequência a gente vai voltar conversando mais sobre este assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual.
Retornamos com essa edição do Passo Fundo News. Nesse programa, recebendo o psicólogo Thiago Rosa, estamos conversando sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. Já falamos no bloco anterior sobre alguns aspectos que talvez são definitivos para levarem as pessoas a cometerem o suicídio, e terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre alguns sinais que as pessoas podem dar para quem está próximo, familiares, amigos, identificarem e assim conseguirem auxiliar a pessoa a ter uma outra perspectiva, né, e a valorizar a vida, que isso que é o importante, né, Thiago? Agora eu te pergunto, existem situações nesses aspectos que as pessoas elas estão muito deprimidas ou com algumas outras doenças mentais que a medicação se faz necessária. E você falava, inclusive, no final do bloco anterior, que existe uma certa barreira, às vezes, das pessoas em procurar ajuda, porque acha que isso daqui a pouco é algo que não se precisa, é algo que, se souberem que eu estou buscando ajuda de um psicólogo e um psiquiatra, vão me olhar como se eu fosse uma espécie de um louco, né? Embora tenha mudado bastante essa concepção, ainda temos esse tipo de resistência, e também com relação à medicação quando ela é necessária, Thiago. Sem dúvida, Álvaro. As pessoas ainda têm um pouco desse preconceito, né? Mas é um grande equívoco, né? Existe uma variedade de manifestações, né? Uma série de doenças que podem acometer as nossas emoções, e muitas delas podem necessitar sim de um tratamento medicamentoso, como uma forma mais pontual, mais imediata de aliviar o sofrimento, claro, quase que sempre associado então a um processo de psicoterapia, onde o psicólogo vai trabalhando questões comportamentais, questões de vida, revendo alguns entendimentos acerca de eventos que estão promovendo um determinado sofrimento a esse sujeito. Já ouvi, em 15 anos aí de experiência clínica, pessoas dizerem que seria ficar dependente de uma medicação, ou que o remédio por si só é uma droga. É uma outra forma de preconceito, né, e de mau entendimento. É 1000 vezes preferível você ser dependente, vamos deixar bem grifado, né, de um psicofármaco, desde que ele melhore a tua qualidade de vida, que ele remova um sintoma, do que você ter esse pensamento primário aí. A outra questão é o vencer o temor, ou a dificuldade, o preconceito de ir ao profissional de saúde mental. Ninguém se expõe, na verdade, você ao deixar os sintomas aflorescerem, você está se expondo. Num grupo social, na rede social, no evento da família, ou até mesmo quando você simplesmente deixa de fazer tudo isso. Você acaba sendo percebido pela tua falta. E isso evidencia que algo não está bem. Então, penso que deveria ser uma página a ser virada na vida de cada pessoa, e quando se perceber entristecida, angustiada, com algum nível de insatisfação, que ela pudesse buscar uma ajuda, visando, sem dúvida, uma vida melhor. A pandemia, Thiago, piorou essa situação toda, as pessoas tiveram que ficar mais retraídas, deixaram bastante o convívio social, e por outro lado temos uma outra situação também, que são as redes sociais, que você mencionou agora, né? As pessoas, embora elas tenham essa possibilidade de interação com o mundo, mas elas estão sozinhas também. Essas duas situações, elas foram de certa forma preponderantes para que nesse último período aí nós tivéssemos os números crescendo, como você falava no bloco anterior. Então, a pandemia nos trouxe uma ideia referente à finitude ou à morte, né? Tanto a nossa quanto a de pessoas próximas. Nós acompanhamos isso nos órgãos de imprensa no mundo inteiro, né? Então isso preocupa, isso assusta. É algo que, via de regra, eu não me ponho a pensar, né? Porque é um pensamento um tanto quanto desagradável. Então deixo ele lá contido num canto, porque não me faz bem avaliar o término da vida, né? A pandemia, além disso, nos colocou isolados, preocupados, sem uma definição, pelo menos numa determinada época da pandemia, né, em termos de futuro, em termos de tratamento, em termos de melhora, né? Isso afetou relações sociais, relações de trabalho, isso impactou
as relações familiares, porque elas vinham de uma determinada dinâmica e se viram em outro contexto. Sim. Todo mundo dentro da mesma casa, da mesma família, e isso, sem dúvida, cada um desses eventos teve um peso para a piora da saúde mental. A outra questão, as redes sociais, sem dúvida, elas criam um mundo fantasioso. Ilusório, né? Um mundo onde eu boto o filtro, onde eu tiro 3, 4, 5 vezes a mesma foto, onde eu me preparo para uma foto, para uma cena, para mostrar algo de belo, algo de bonito. Pode ser até aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu desejo. No entanto, o impacto muitas vezes está em quem vê isso. Porque daí, se não tem o comparativo, se deprecia, se desvaloriza, e aí abre uma porta para alguma situação, para alguma manifestação sintomática, de acordo já com a sua história, com o seu biológico, com o seu social, trazer à tona uma doença mental ou algum nível de sofrimento. A tendência daqui para adiante, nesse mundo que nós vivemos, é de que essas doenças mentais elas apareçam cada vez com mais frequência, infelizmente, né? Sem dúvida. Mas também, em contrapartida, nós temos um crescente de ações na área da saúde. Cada vez mais temos profissionais se qualificando, buscando capacitação, e as próprias instituições, os órgãos públicos, entendendo essa perspectiva, muitos deles estão se voltando, buscando qualificar o seu corpo clínico, buscando ampliar o horário de atendimento, a forma de acesso ao atendimento, que basicamente, se a gente for falar de prevenção, passa por aí também, em você melhorar a oferta. Eu não posso, estou num determinado nível de sofrimento, eu não posso aguardar 6, 8 meses, talvez, estou aqui criando uma situação hipotética, até que um profissional inicie o tratamento e até que depois a gente veja uma melhora desse quadro. Então, quanto antes a gente conseguir atacar essas questões, que estão cada vez mais surgindo numa velocidade muito rápida, melhor para todos nós, sem dúvida. E nada impede que quem hoje esteja bem com a saúde mental não vá sofrer alguma ocorrência logo aí na frente, né? De passar por algum tipo de problema. E nesse aspecto, também te perguntando, o que as pessoas que hoje estão bem, elas podem fazer daqui a pouco para evitar cair numa situação dessas? Bom, primeiro eu penso que é importante a gente ressaltar que saúde mental, qualidade de vida, enfim, são conceitos objetivos e ao mesmo tempo subjetivos. Talvez aquilo que seja bom para mim não necessariamente para outra pessoa. Exatamente, mas hábitos saudáveis que vão melhorar tanto a nossa condição física quanto mental, estão acessíveis a todas as pessoas. Cuidar da alimentação, praticar atividades ao ar livre, atividades esportivas, ter entretenimento, independente de qual seja, cuidar do seu sono. Enfim, são práticas simples que podem começar dentro de casa. Mas é que muitas vezes, Álvaro, o que acontece? Eu ainda não preciso me preocupar com isso. Ou eu sou jovem, ou eu não tenho nada, ou estou bem simplesmente. Então, quando acontecer, eu vou investir no contra-ataque para resgatar. Só que aí não existe exatamente essa lógica. Eu até posso querer depois remediar, se vai ser possível, não sei. Então, essa prevenção, em qualquer aspecto, ela sempre é primordial. Além desse mês de setembro, onde as ações elas são mais direcionadas, é importante também que ao longo do ano as pessoas, os próprios meios de comunicação, como aqui a TV Passo Fundo, que a gente possa dar uma pincelada no assunto também, né, Tiago, para que não fique esquecido e se espere para setembro do ano que vem. Até porque é uma questão que a gente vê que é recorrente, né? Exatamente. A exemplo do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, enfim, são meses temáticos onde se acentuam as ações de prevenção. Mas isso tem que ficar ecoando, ou martelando o nosso pensamento diariamente. Talvez eu não consiga ter tamanho desprendimento, tamanha atenção, dedicação voltada para essa temática, mas ela tem que fazer parte do meu cotidiano. Hoje não deu para pensar, hoje não deu para fazer algo para o meu benefício, que eu coloque na minha agenda para amanhã. E assim sucessivamente. Tem pessoas que às vezes quando vão se submeter a uma avaliação a um profissional de saúde, procuram dar aquela mascarada.
né? Eu preciso melhorar alguma coisa para poder chegar lá e não me mostrar numa condição pior do que a que eu gostaria. É o equívoco, né? A gente tem que estar trabalhando diariamente, sempre pensando no nosso bem-estar. Aberto, inclusive, para que os próprios profissionais que vão fazer o acompanhamento, eles possam identificar alguns processos que são importantes aí nessa caminhada de recuperação. Sem dúvida. Todo profissional, né, tentando fazer uma associação específica com a questão do suicídio, todo profissional teve na sua formação, tem capacitação, tem treinamento, tem um mínimo de conhecimento para receber essa demanda. E o que acontece? Mas é o meu cardiologista. Mas é a minha nutricionista. Isso aqui eu tenho que conversar com o psiquiatra, mas eu não tenho ainda. Isso eu deveria conversar com o psicólogo, mas eu não faço terapia. O clínico geral, o enfermeiro, o assistente social, o educador físico que te acompanha na academia, enfim, em qualquer ambiente ou profissional que é da área da saúde, ele tem potencial para poder, no mínimo, te ouvir e começar a te auxiliar na busca, então, pelo tratamento que seja o mais efetivo possível. Portanto, nós conversamos no programa de hoje com o Thiago Rosa, ele é psicólogo, falamos sobre o Setembro Amarelo. Esse mês a gente faz uma enorme campanha aí de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Thiago, obrigado mais uma vez por ter aceitado participar do programa. Os seus esclarecimentos foram bem importantes. Certamente o nosso telespectador aí ficou muito bem informado, não só com relação à campanha, mas com relação a todo esse processo que envolve a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Tá certo. Mais uma vez eu agradeço e lembro a todos, né, que escolher a vida é sempre a melhor opção. Isso aí. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Agradecemos a todos vocês que sempre nos dão a honra e o privilégio dessa enorme audiência. Até lá.